Hello people, good to have you here with me in one more class. Obrigado pessoal por estar aqui comigo em mais uma aula e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 60 na página 67 do livro 66 do PDF. We're going to start our class number 60 on page number 67 of the book, 66 of the PDF, and let's go straight to our class. So, today we're going to study pronunciation. People, stop everything. Pay attention here. Pessoal, pare tudo. Vamos focar agora aqui. Pronúncia dos verbos regulares com terminação ed. Tá? Verbos regulares no inglês no passado, terminação ed. Passamos uma vida pronunciando de maneira errada o ed. E é o que nós vamos ver na aula de hoje. So we have right here number 2, pronunciation, regular simple past endings. Então, os verbos regulares no passado, a terminação deles. Exercise A 11.4, listen and repeat the sounds and sentences. Então, vou colocar o áudio aqui, eu vou fazer um por um, tá? E vamos ver que a terminação ed, nós vamos ter 3 formatos aqui, tá? De como nós pronunciamos esse ed. Então, nós vamos ver aquelas palavras que terminam com ed, mas nós pronunciamos apenas a letra D. Então, nós vamos ver aqueles que terminam com ed, mas a terminação dele, o ed tem um som de t. Ele é um pouco mais forte. E vamos ver aqueles outros com a terminação ed, onde você não vai pronunciar ed, e sim você vai pronunciar ed. Ok? Então, vou colocar o áudio e prestar atenção aqui. 11.4 Dog. D. We arrived in North Carolina. Sasha played with toys. Vocês viram, pessoal? Terminação ed com som de d. Only d. We arrived in North Carolina. Sasha played with toys. Played. Ok? Vamos para o próximo. Tie. T. We booked our flights. Elena looked at books. We packed 7 heavy suitcases. E olha só esse próximo. We booked. T. We booked. We booked our flights. Elena looked at books. We packed 7 heavy suitcases. Terminação t, não ed. Vamos para o próximo agora. Id. We rented a house near the university. We invited our friends to a restaurant. Vocês viram aqui? We rented a house near the university. We invited our friends to a restaurant. Terminação ed com som de id. Certo? Então vamos continuar. Letter B, 11.5, listen and repeat the sentences in B. Então, nós vamos escutar e repetir as sentenças que estão no exercício 1B. Vou colocar o áudio aqui pra gente. 11.5 1. We rented a house near the university. We rented a house near the university. Ok? We rented a house near the university. 2. We booked our flights. It was a long trip. We booked our flights. It was a long trip.
3. We invited our friends to a restaurant to say goodbye. We invited our friends to a restaurant to say goodbye. Invited. 4. We packed 7 heavy suitcases. We packed 7 heavy suitcases. 5. The children didn't want to sleep on the plane. Sasha played with toys and Elena looked at books. The children didn't want to sleep on the plane. Sasha played with toys and Elena looked at books. 6. When we arrived in North Carolina, we were very tired. When we arrived in North Carolina, we were very tired. Certo? Então vocês perceberam a diferença da terminação, mesmo terminando em ed, eu não pronuncio com ed. Então tem vezes que eu irei pronunciar with d in the end, t in the end, and id in the end. Voltando para o nosso exercício, estamos aqui então. So now the exercise C, we kind of already did in our last class. So if you want to understand this one, you gotta watch the previous class. It is a class number 59. Esse exercício C, então, seria, na verdade, uma forma de refazer um exercício que nós já fizemos, tá? Que ela está na aula anterior, ela está na aula 59. O exercício C aqui está dizendo o seguinte: cover the sentences. Look at the photo A and say the sentence. Do the same for photos B to F. Então, olha só, nós fizemos isso na aula passada. Então, nós temos aqui o A, B, C, D, E, F, que foi feito na aula anterior, tá? Então, nós temos que usar essas informações aqui e falar o ED, tá? E falar os verbos no passado, usando, e lembrando que esses verbos, eles são verbos regulares com terminação ED, não é? Então, isso nós já fizemos na aula passada, então eu não vou refazer hoje, tá? Não vou fazer hoje, quero dizer, porque nós já fizemos, é só você voltar na aula anterior. Exercise 3, speaking. A, work with a partner. Trabalho com colega, nós não temos como trabalhar com colega, na verdade, o meu colega é você aí do outro lado, então eu vou tentar fazer o máximo possível para que a gente consiga fazer esse exercício. Exercise A, make affirmative and negative true sentences about you with the phrases below. Add more information. Então, faça sentenças afirmativas e negativas verdadeiras sobre você, usando as frases abaixo e adicione mais informação. Tá? Então, vamos lá. This morning, last night, last weekend. Esta manhã, na noite passada e no último final de semana. Bom, eu não vou falar exatamente a data aqui, até porque você pode assistir essa aula a qualquer momento, mas vou tentar mais ou menos balancear com o que geralmente ocorre comigo durante as manhãs e aos finais de semana e na noite anterior. Então vamos lá. This morning, listen to the radio. Então a pergunta, a situação aqui é: o que eu fiz, né, nesta manhã? I didn't listen to the radio this morning. Então, assim, eu não escutei rádio essa manhã. I walked to work. Bom, eu trabalho, I work from home. Eu trabalho de casa. Eu tenho aqui o meu escritório. Então sim, eu caminhei até o meu trabalho. Dei alguns passos e cheguei até aqui. So, I walked. Você pode ver que quando eu falo I walk, eu não pronuncio o L, tá? E ele tem um som meio de bochecha cheia, né? Wo.
E eu tenho que terminar com ed, porque é o que eu fiz nesta manhã. So, I walked to work. Arrive late at work. Chegar tarde no trabalho. I didn't arrive late at work. Eu não chego nunca atrasado nas minhas aulas. Se eu tenho aula às 7 horas, eu chego antes das 7 ou às 7. Já ocorreu, sim, mas eu posso dizer num universo de 1000 aulas, isso acontece uma vez. Last night. I called a friend last night. I called a friend last night. Eu liguei para um amigo na noite anterior, ou seja, na última noite. I watched TV. I watched TV. Eu assisti TV. I studied English. I studied English. Eu estudei inglês. Last weekend, I played a sport or a game. I played. Então, eu pratiquei esportes no último final de semana. I cooked lunch or dinner. I cooked lunch or dinner. Não, eu não fiz o almoço nem o jantar. No último fim de semana. I helped in the house. I helped in the house. That's true. Eu ajudei na casa. Então, foi isso que eu fiz. Bom, o outro, eu teria que marcar o check para o meu colega e teria que fazer o cross, que é o exercício B aqui, tá pedindo, tá? Check the things your partner did and cross out the things he or she didn't do. Então fazer um tick para as coisas que o meu companheiro de aula fez e marcar um X para as coisas que o meu companheiro ou companheira não fez. Aí cabe a você, me diga aí o que vocês fizeram e não fizeram nessas 3 situações. Nesta manhã, na última noite e no último fim de semana. Combinado? Então é isso, exercício C. Aqui, exercise C. B, change roles. Então o C aqui era para trocar quem vai fazer a pergunta, quem vai fazer, um faz, o outro faz. Letter C, work with a new partner, asking an answer about his or her old partner. Então aqui é para reforçar esse exercício, seria para trocar os colegas, né, para ir refazer. Então não temos, infelizmente, como fazer isso aqui, mas na verdade você pode refazer isso que nós acabamos de ver. E vamos agora lá em cima no exercise number 4. We have right here reading and listening. Então nós vamos ler e escutar. Exercise 11.6. Read and listen to part of Dominic's blog about their life in the US. What did they like about the US? What was a problem for them? Então nós vamos ler e escutar sobre uma parte do blog do Dominic, sobre a sua vida nos Estados Unidos. O que eles gostam, o que eles gostaram dos Estados Unidos? E qual foi o problema para eles? Vamos lá, vou colocar o áudio aqui para gente e vamos fazer este exercício. So the audio here, it is 11.6. Let me put right here and we're gonna get started. 11.6. At first, living in the US was very difficult. We missed our friends and family, and we didn't like the food. It was difficult to find good chocolate. We also needed to rent a car. In London, we don't drive, but in Durham, not many people walk or use public transportation. But we soon started to enjoy it. Our house was nice, and near a big park. Sasha liked his school, especially his music teacher, who played the trumpet. He worked hard, and his teachers were very happy with him. We have right here the title. We want to go back to. Então aqui nós temos no título, nós queremos voltar para. Vamos ler então esta parte do blog dele, vamos entender para onde eles querem voltar. At first, living in the US was very difficult. No primeiro momento, morar nos Estados Unidos foi muito difícil. We missed our friends and family and we didn't like the food.
Nós sentimos falta dos nossos amigos e família e nós não gostávamos da comida. It was difficult to find good chocolate. Foi difícil encontrar um bom chocolate. We also needed to rent a car. Nós também precisamos alugar um carro. In London, we don't drive, but in Durham, not many people walk or use public transportation. Nós não dirigimos, mas em Durham, não muitas pessoas caminham ou usam transporte público. But we soon started to enjoy it. Mas logo nós começamos a aproveitar. Our house was nice and near a big park. Mas logo nós começamos a aproveitar. Nossa casa era legal e próximo do parque, próximo de um grande parque. Sasha liked his school, especially his music teacher, who played the trumpet. O Sasha gostou da escola, ou gostava da escola, especialmente o professor de música, que tocava o trompete, trompete, né, que fala? He worked hard and his teachers were very happy with him. Nós trabalhamos duro e os professores... Não, ele trabalhava duro, desculpa. He worked hard. Ele trabalhou ou se esforçou muito e os professores dele estavam muito felizes com ele. Então, o que acontece? Eles querem voltar para onde? Vocês acham que eles querem voltar para o Reino Unido ou voltar para os Estados Unidos? Olha só, estamos falando aqui de uma situação que aconteceu, né? Então, we want to go back to the US. Bom, eu já dei um pouco de spoiler, né? E vamos fazer agora a parte B, que é justamente isso que eu acabei de colocar lá em cima. Exercise B, 11.7. Listen to the rest of the blog. Complete the title in A with the UK or the US. UK significa Reino Unido, United Kingdom. Enquanto the US significa United States. Certo? Eu vou colocar o áudio aqui, mas eu já dei o resultado, né? Já falei, então. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui 11.7 to us. 11.7. Miriam really liked her job. It was very interesting. I worked from home, so I was with the children a lot, and I loved it. In general, life was good. It was cheap, cheaper than in the UK. We joined a sports club where the children learned to swim, and I played a lot of tennis, one of my favourite sports. The people in Durham were very friendly. They often invited us to their homes. It was easy to meet people at the sports club or at the university where Miriam worked. And there were so many new places to see. On weekends, we visited some of the beautiful national parks. They were very different from English parks. In one park, there was a sign saying, "Don't disturb the snakes." Sasha loved it. I also remember a trip to a country music festival at a blueberry farm. It was fantastic. First, we listened to the music, and then we picked a lot of blueberries. They're Alina's favourite fruit. But after that trip, she didn't want to eat a blueberry for at least 2 weeks. We stayed in Durham for a year. After that, we returned to England because my wife's job finished. But we loved our life in the US, and we're thinking of going back there in maybe 2 or 3 years. So you guys could realize now that the answer is the United States, right? Which I already gave a spoiler about it. And now we're gonna do the exercise C, which we are going to listen to that again, and we are gonna answer and correct the information that we have here below. Então, olha só, pessoal, nós vamos agora escutar novamente, vamos corrigir então as sentenças aqui embaixo, colocando as informações corretas. Vou colocar o áudio, tá? E cada vez que sair a resposta para cada uma dessas sentenças, eu vou pausar, vamos fazer a correção e vamos continuar. Combinado? Ready? Let's go.
11.7. Miriam really liked her job. It was very interesting. I worked from home, so I was with the children a lot, and I loved it. Então, olha só, já falou das duas. Nesse pequeno trecho de 10 segundos, já tivemos duas respostas. Porque primeiro ele fala assim que a Miriam estava muito satisfeita com o trabalho dela. Então, aqui não é wasn't. Ela estava satisfeita, né? Então, vamos cortar essa parte aqui. Miriam was very happy. E ele trabalhava de casa. Dominic worked in an office. Não, he worked from home. Vamos corrigir aqui. From home. Então, nós temos a terceira. Life in the US was very expensive. A vida nos Estados Unidos era muito cara. Será? Vamos escutar. In general, life was good. It was cheap. Cheaper than in the UK. Olha só. It was cheap. Cheaper than the UK. Então, era mais barato do que no Reino Unido. So, life in the US was cheap. Vamos cortar aqui e acrescentar o cheap. Number 4. The children learned to play tennis. Será que foi isso mesmo? We joined a sports club where the children learned to swim. When the children learn to swim, not to play tennis, but to swim. Ou seja, nadar. Number 5. And I played a lot of tennis, one of my favourite sports. The people in Durham were very friendly. They often invited us to their homes. Já falou aqui, the people in Durham were very friendly. Então, as pessoas em Durham eram muito amigáveis. Convidavam para ir para suas casas. It was easy to meet people at the sports club or at the university where Miriam worked. And there were so many new places to see. On weekends, we visited some of the beautiful national parks. They were very different from English parks. In one... Olha só, está dizendo exatamente que they were very different from the English parks. Então, os parques nos Estados Unidos, os parques, são muito diferentes, né? Então, were different. Different. Okay, 7 now. At the Blueberry Farm, they listened to classical music. Será que eles escutavam música clássica na feira do Blueberry? park, there was a sign saying, "Don't disturb the snakes." Sasha loved it. I also remember a trip to a country music festival at a blueberry farm. Country Music Festival, ou seja, música country. So it was a country music. Oops. Country music. Let's do number 8 right now. It was fantastic. First, we listened to the music, and then we picked a lot of blueberries. They're Alina's favourite fruit. But after that trip, she didn't want to eat a blueberry for at least 2 weeks. We stayed in Durham for a year. We stayed in Durham for a year. Por ano, not for 2 years. For a year. Né? He says, lembrando que ele tem uma pronúncia mais britânica. Number 9, they returned to England because they missed their life there. Então eles voltaram para a Inglaterra porque eles sentiram falta da vida deles lá. Será? After that, we returned to England because my wife's job finished. Because my wife's job finished. Porque o trabalho da minha esposa terminou. My wife's job finished. Ok, terminou. Ok, so let's listen to the end. But we loved our life in the US and were thinking of going back there in maybe 2 or 3 years. Eu tinha falado anterior que era de 3 a 4 anos, mas não, era de 2 a
de 2 a 3 anos que eles pretendem voltar para os Estados Unidos. Exercise D. Do you know anyone who lived or studied in another country? Where were they? Was it a good experience? Então, a minha pergunta aqui é para vocês, né? Meus queridos amigos, eu já posso chamar de amigos, eu já tenho uma proximidade com muitos de vocês aqui que comentam e conversam comigo e já me mandaram mensagem para eu enviar o livro para que possa acompanhar nossas aulas. Então, pessoal, é o seguinte, você conhece alguém que já morou ou estudou em outro país? Onde que eles estavam? Foi uma boa experiência? Conta aqui nos comentários, me diga se você conhece alguém que já morou fora. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler cada um deles, combinado? Okay, so now we're gonna do the last part of this unit. Words and phrases to learn, 11A, page 132. Listen and repeat the words and phrases. Então agora, pessoal, a gente vai lá para o final do livro e vamos fazer a última parte, que são as palavras e frases mais importantes dessa unidade. Combinado? 11.8. A designer. A national park. Public transportation. A trumpet. A sports club. Blueberries. Abroad. Cheaper than. Decide. Invite. Offer. Miss. Visit. Pick. Return. Bom, pessoal, essas são as frases e palavras mais importantes da unidade. Vamos ver aqui a designer. Então, a tradução portuguesa é a mesma coisa, né? Nós usamos como designer mesmo. A national park, que é um parque nacional. Public transportation, transporte público. A trumpet, um trompete. A sports club, um clube de esportes. Blueberries, chamado de mirtilo no Brasil, mas blueberries nós também conhecemos dessa maneira. Abroad, fora do país. Cheaper than, mais barato do que. Decide, decidir. Invite, convidar. Offer, oferecer. Miss, sentir falta. Visit, visitar. Pick, pegar. Return, retornar ou voltar. Com isso, pessoal, nós chegamos ao final desta unidade, desta aula. Eu quero agradecer muito a presença de você até aqui e espero te ver na próxima aula. Lembrando, estamos chegando ao final deste curso. Você terminando todas elas, nós estamos aqui terminando a aula de número 60 e nós vamos até a aula 70, ou seja, estamos na reta final. Mais uma vez, quero agradecer, obrigado por estar aqui e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.